Boa noite a todo mundo que está entrando. Estamos dando início a mais uma conferência do WebConcib, nossas lives que têm sido diária. E desde já de novo a gente agradece todo mundo, que vai dando tempo do pessoal entrar. A gente está atendendo a várias solicitações. Então continuem dando feedback, sugestões, enfim, para a página que a gente tem anotado. Algumas pessoas não podem fazer e por isso elas não estão fazendo, não estão se sentindo bem ou estão tendo vários outros trabalhos, home office, enfim. Enfim, e eu vou convidar aqui que eu vi que a Alexa já entrou. Convidei ela. Oi, Alex, tudo bom? Oi, Wallace, tudo bom? O meu som tá saindo legal? Tá sim, tá saindo legal. Eu vou só te apresentar e aí a gente vai para aqueles 35 minutos para posteriormente as perguntas. Inclusive já tem pergunta aqui que já tinha chegado pelo box, mas o pessoal também que quiser fazer pergunta pelo direct ou por aqui mesmo no final da fala a gente vai abrir de novo. Fiquem à vontade. A Alexa, graduada em Biblioteconomia pela Unesp Marília, pós-graduada em Gestão de Marketing pelo Senac São Paulo, com formação e atuação profissional na área de locução e atualmente estudante de formação de atores com capacitação de dublagem. Eu acrescentaria também maquiadora, porque ela está arrasando nas maquiagens. E de acordo com o CRB7 em 2018, é a primeira bibliotecária transgênera a ter registro profissional retificado no país e atualmente é bibliotecária-chefe do Cefet Rio de Janeiro do campus Angra dos Reis. Então é com você e no final eu volto para as perguntas. Eu vou ficar aqui porque a gente combinou agora que a gente não vai cobrir mais, para a pessoa não se sentir sozinha, tá bom? Tudo bem. Olá, gente, boa noite para todo mundo. Conforme o Wallace colocou, né, na abertura, eu tenho tudo isso aí de formação. E eu estou na biblioteconomia, eu sou bibliotecária desde março de 2006. Eu sou da turma 2002 a 2005, né, da Unesp de Marília. Antes disso, eu era radialista. Sim, eu trabalhei em rádio de 94 a 2002, isso quando eu fui para a graduação, né? Ou seja, eu não sou novinha, só a cara mesmo. E a minha entrada na biblioteconomia, eu confesso que foi assim muito de paraquedas, porque um amigo meu que hoje ele é docente da Unesp de Rio Preto, a Unesp estava de greve no período, em 2000, e aí o que aconteceu? A gente saiu para fazer uma caminhada numa orla que tem lá na cidade que minha família mora, e aí ele foi me convencendo a fazer uma faculdade, né? Porque até então eu tinha só o curso de profissionalizante de locução, locução em rádio e TV. Então, eu estava trabalhando numa emissora de rádio do interior e não andava satisfeita com as condições que eu tinha lá, né? Especialmente ganho financeiro. Aí ele me convenceu a prestar o vestibular da Unesp e em 2000 mesmo, eu tive pouquinho tempo de preparação. Essa conversa que nós tivemos foi em setembro de 2000. Setembro de 2000 mesmo, eu fiz a inscrição e dezembro foram as provas, que na época eram 3 dias seguidos de prova no vestibular. Aí eu estava em dúvida entre rádio, TV e jornalismo, que era a área de mídia que eu vinha trabalhando. Só que aí eu não consegui passar. Por muito pouco eu não consegui entrar para a Unesp de Bauru. Aí pensei, bom, não tive tempo hábil para preparação, vamos esperar o ano que vem e vamos tentar novamente. Só que aí eu fiquei pensando, gente, rádio, TV, jornalismo, vamos ver alguma coisa diferente.
Aí eu entrei em contato tive contato com o guia do estudante da Unesp e comecei a vasculhar profissões. Cheguei a considerar economia, só que eu não entendo nada de economia, geologia, que eu acho interessante, arqueologia, exatas e biológicas eu procurei passar longe, porque eu tenho preguiça mental de calcular, então por isso que eu sempre uso calculadora. E foi assim que eu tomei conhecimento da biblioteconomia, um nome que eu não conseguia nem pronunciar, e prestei o vestibular e passei. E aí eu fiz a faculdade, não peguei uma DP, nunca fiquei nem em recuperação, fui uma aluna exemplar, mesmo indo para jogos universitários e tal, enfim. E entrei na biblioteconomia assim. E nos estágios, eu peguei muito gosto por 2 tipos de bibliotecas. A especializada, que eu fiz na Câmara dos Vereadores de Marília, que eu tive a supervisão da maravilhosa da Wilza. Quem aqui é da Unesp de Marília conhece ela. E a biblioteca universitária, que é a que eu trabalho hoje. São minhas 2 grandes paixões de trabalho em biblioteca. Já trabalhei em biblioteca, era um híbrido entre biblioteca pública e escolar, que eu trabalhei alguns anos pela Prefeitura de São Paulo, né? No CEL Caminho do Mar, que tenho bastante saudades também de lá, do pessoal, tenho amizade com o pessoal até hoje. Desde que eu me formei, eu tive passagem pela iniciativa privada por 1 ano e meio só, que posteriormente, né, eu comecei a prestar concurso e eu atualmente estou no meu 3º serviço público, 2º federal, que eu trabalhei também no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, de Aquidauana, que eu também tenho saudades, que mantenho amizade com o pessoal de do estado de São Paulo, então era para eu ser concursada nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Como eu declinei esse do estado, então eu tenho só federal e municipal, né? E uma tecla que eu sempre bato é a seguinte: eu sou uma mulher trans, né? Eu sou transgênera. Eu comecei a minha transição em finalzinho de agosto de 2015. Então, este ano está completando 5 anos. Um período, né, considerado em que ocorre as mudanças, as transformações no nosso corpo e também um pouco emocional, no período de transição física de gênero, é de 5 anos. Então, eu considero já a minha transição finalizada. Fiz, né, a cirurgia de readequação de gênero, que inclusive foi tema de reportagem no Profissão Repórter em 2018. Sou considerada, né, de acordo com uma nota do CRB 7, que é Rio de Janeiro, que é a região que eu atuo, como a primeira bibliotecária brasileira transgênera a ter o nome retificado, fazer o uso do nome social, como o Carlos mencionou também na live dele. E no meu caso, agora é nome oficial mesmo, né? Então eu fiz todo a retificação do registro civil e com essa retificação eu fui retificando tudo. CPF, RG, título de eleitor, o meu diploma da graduação da Unesp, o meu certificado de conclusão de curso da pós-graduação do SENAC, o meu certificado de conclusão de curso do SENAC também, de Presidente Prudente, do curso de locução de rádio e TV, e o meu prontuário aqui no Cefet, né? Então, eu estou com a documentação toda regulamentada também. E a tecla que eu sempre bato, né, é a seguinte: como bibliotecária, o papel social do profissional de biblioteconomia é levar a informação certa ao usuário, né? Tanto o público-alvo quanto o usuário em potencial, que aí vem as 5 leis de Ranganathan, que a cada livro o seu leitor, a cada leitor o seu livro, né? E por aí segue as leis de Ranganathan. Que mais que eu posso dizer?
O Wallace, vai dando umas diretrizes aí do que gostaria que fosse falado. Tudo bem. Eu vou até abrir os comentários para ver se já surgem algumas perguntas, algumas demandas, tá bom? Tudo bem, é porque eu funciono melhor assim, né? Porque, como você já fez a apresentação e tal, então eu gosto de trabalhar dessa forma, assim, interagindo. Inclusive nas palestras que eu dou, eu costumo fazer uma apresentação inicial e já abro logo para interação, né? Porque eu acho que guiando assim fica mais fácil e também é melhor para quem está assistindo, né? Acho que isso é uma herança do rádio, porque eu sempre interagia bastante com os ouvintes tal, e eu funciono melhor dessa maneira. Eu estou estranhando que essa luz tá um pouco... não está iluminando legal aqui, mas enfim. Ô Alex, então, assim, uma das perguntas que eu acho que pode guiar aí uma explicação que já tinham chegado pelo box é como foi a questão para você passar pela transição dessa questão de informação de saúde, porque ainda é muito difícil buscar por essas informações, fica uma coisa meio difícil, assim, de... Enfim, se você puder falar sobre isso. Fixa essa pergunta do Carlos Wellington, que eu vou querer responder, vou querer falar sobre ela depois. Tá anotado ali. Por gentileza. Repete a pergunta, por favor, que eu acabei me perdendo aqui na leitura dos comentários. Botaram assim, pergunta para ela sobre a questão de informação para a saúde. Calma aí, de informação para a saúde para ela passar por essa transição. A transição de gênero, né? Isso. Sim, por conta por ser profissional da informação e eu pesquiso muita coisa, e eu até brinco com as pessoas que, por exemplo, outro dia eu encanei sobre molho inglês. Vou usar esse exemplo para facilitar o que eu quero dizer. E eu fiquei encanada, tipo, será que o molho inglês original tem o gosto do molho inglês desse vendido no Brasil? Eu vasculhei a rede, pesquisei, cheguei pesquisei, fui parar numa base de umas notícias, uns artigos da Inglaterra, desculpa, e descobri algumas coisas a respeito. Eu sou assim, ou seja, se eu encano com uma coisa, pode ser a coisa mínima que for, eu pesquiso a exaustão. E com a minha transição não foi diferente. Eu passei a vida toda sufocando, fugindo, negando essa questão, por uma série de fatores. E uma coisa que eu sempre friso é o seguinte, por que eu friso isso? Porque sempre atrapalhou muito a minha compreensão. E como eu disse, né, eu não sou novinha, então a minha infância foi nos anos 80, minha adolescência nos anos 90, sem acesso à internet, sem ao conteúdo informacional que a gente tem hoje, tanto em conteúdo mesmo, quanto acesso a ele. E uma coisa que sempre me atrapalhou foi o seguinte, eu sempre tive interesse por mulheres, que isso não mudou, nunca tive interesse por homens, e eu pensava, gente, eu olhava as coleguinhas da escola e pensava, gente, como que eu posso estar interessada naquela menina e ao mesmo tempo ser como ela? E aí, quando eu comecei o processo que eu pensei, não vou mais fugir, eu não vou mais negar isso, eu vou ver o que está acontecendo. E como profissional da informação, eu fui vasculhar a literatura médico-científica atrás de informações. Passei 2 anos nesse processo, antes de tomar uma decisão, antes de entender o que eu era, e foi onde eu entendi que identidade de gênero é uma coisa e sexualidade é outra. E tanto que, posteriormente, eu vinha conhecer, e venho conhecendo até hoje, mulheres trans casadas com mulheres, ou outras mulheres trans, ou mulheres cisgêneras. Então, eu fiz isso, né? Mas nem todas, pelo que eu tenho conhecimento, procuram informações onde tem que ser procuradas. Elas vão perguntando para outras meninas trans como que elas estão fazendo, pedindo, inclusive, receitas de como que está sendo a terapia hormonal delas, coisa que eu também não faço. Muitas meninas acham ruim comigo, brigam comigo, me xingam, porque eu falo para elas, gente, eu sou bibliotecária, eu não sou médica endocrinologista, eu não sou nutricionista,
não sou nenhuma profissional da área médica, então não adianta me pedirem, não adianta me pedirem qualquer orientação em áreas que não me competem. E foi isso. Eu fiz um levantamento de informações, tanto um pouco que tinha na literatura brasileira, mais na literatura internacional, que foi onde eu cheguei ao conhecimento do protocolo da Universidade da Califórnia, que é bem completo, bem amplo em relação a tratamento de pessoas transgêneras, tanto no quesito psicológico quanto no físico de terapia hormonal, né? Uma outra pergunta que tinha chegado, você já comentou um pouco, mas não sei se falou o tempo exato. Foi em quanto tempo demorou para trocar o nome de todos os documentos? Porque é uma burocracia, né? Ah, sim. A minha certidão de nascimento, eu contratei uma advogada, a Amanda Mesquita, de São Vicente, e que é muito maravilhosa também, sensacional, adoro ela. E levou um mês, com acho que 3 ou 4 dias, se não me falha a memória, o Ministério Público já deferiu, né? E com 30 dias saiu ai, gente, me fugiu a palavra. O juiz deferiu também, né? Favorável. Acho que deferir favorável é redundância, enfim. Ele deu parecer, lembrei a palavra, deu um parecer favorável e foi para aqueles 30 dias de trânsito em julgado. Também não houve nenhum problema, então pode-se dizer que levou 30 dias para certidão de nascimento ser aprovada e mais 30 dias para eventuais refutações, alguma coisa assim. Oi, Pri, obrigada. E levou 60 dias. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que, gente, tem umas conexões e coincidências na minha vida que eu acho que não pode ser apenas coincidência. A minha certidão de nascimento, eu estava de férias no interior de São Paulo, chegou pelo correio na casa da minha mãe na data do meu aniversário de 2017. Mas, assim, no meu caso, falando por mim, foi super rápido, né? Mas tem casos de meninas que entram pela Defensoria Pública que leva um bom tempo para que consiga a retificação do registro civil. E uma outra pergunta também que já tinha chegado pelo box é se você já sofreu algum preconceito na sua atuação profissional enquanto bibliotecária. Olha, no campus que eu trabalho, no meu local de trabalho, eu recebi, sim, tratamento transfóbico de colegas homens. Eu recebi, sim. Não foi nada de ficarem me xingando, mas pessoas que se afastaram, começaram a me tratar de maneira desdenhosa desdenhosa. Alguns, depois de um tempo, houve uma reaproximação. Outros, que fica aquela coisa velada ainda. Mas, eu posso dizer que, no final das contas, o resultado acabou sendo positivo, porque eu acabei recebendo acolhimento de pessoas, principalmente do corpo docente, do campus que eu trabalho, que eu mal tinha contato, pessoas que às vezes nem tinham afinidade e por outras questões que não me cabe dizer aqui, eu tinha um ranço gratuito, mas depois, entendendo certas coisas, eu acabei até pedindo desculpas para essas pessoas pelo ranço gratuito e hoje a gente tem uma convivência legal. Mas eu cheguei sim a receber algum tratamento transfóbico de alguns colegas, sim. Isso foi pouca coisa, viu? No geral, na minha vida como um todo, tanto círculo social quanto profissional, tenho recebido até hoje pouco tratamento dessa natureza, né? O círculo familiar foi um pouco mais complicado, mas aparentemente está... Mesmo que às vezes fica um clima de guerra fria, mas por enquanto a gente está vivendo um período de paz.
E aí a terceira pergunta que sinalizaram que é a do Carlos, o que acha do silenciamento existente na discussão de gênero na biblioteconomia? Olha, eu acho um horror, eu acho um nojo, e esse silenciamento, ele, pelo que eu tenho visto por aí, ele acaba sendo geral. Agora, deixa eu tentar fazer um paralelo com... É que antigamente eu não era uma pessoa razoavelmente politizada como eu sou hoje. Eu não me considero, Alex, é politizada, mas depois, conforme eu fui fazendo minha transição, eu andei querendo me politizar um pouco para entender certas coisas, que foi até naquele período do golpe de 2016, né? E esse silêncio que acontece, que nem tem um... Esse silêncio que acontece, que nem tem um... Esse silêncio que acontece, que nem tem um... Se alguém tenta me silenciar, aí eu uso o que eu chamo de metodologia alexiana rinoceronte. Claro, não com barraco, porque isso não é do meu perfil, mas eu me imponho. Inclusive, no meu trabalho, para algumas situações desagradáveis serem revertidas, eu precisei ser dessa forma, me impor, falar de maneira assim, bem assertiva mesmo, até mesmo a expressão facial ter que ser condizente com a firmeza que eu estou falando, e foi onde eu passei a obter algum respeito no meu trabalho. Então, eu penso assim, em relação a esse silenciamento, nós devemos agir da mesma forma. E eu gostei demais dessa pergunta do Carlos, porque ela é muito pertinente e é algo que eu venho trabalhando mesmo de maneira consistente. Eu reconheço que eu ando um tanto negligente em participações assim no meio biblioteconômico, por conta das atividades dessa outra área de formação que eu estou no momento, né? Mas eu preciso tirar um tempo para escrever algum artigo a respeito disso. Inclusive, eu vou até conversar com o Carlos depois, para ver se ele me dá um help, um suporte nessa questão aí. E aí outra pergunta que chegou aqui já dos comentários aqui foi: qual foi o maior desafio como bibliotecária? Maior desafio? Mas como bibliotecária no geral ou como bibliotecária ou como uma bibliotecária transgênera? Eu fiquei sem entender. A pessoa só comentou isso, mas eu acredito que seja como uma pessoa transgênera. Bom, eu vou colocar das duas formas, então. Desafio como bibliotecária, eu vejo mais essa questão da... Isso é o que eu vejo, tá? Falta de interesse
do brasileiro comum, vamos colocar assim, por literaturas de modo geral, tanto científica, quanto técnica, quanto de recreação. O brasileiro, isso é desde quando eu me entendo por gente, o brasileiro sempre debocha, aquele coleguinha que gostava de ler, era taxado como uma série de coisas pejorativas, e esse cenário, pelo que eu tenho visto, assim, mudou um pouco, mas não mudou muita coisa ainda no Brasil. Agora, como bibliotecária transgênera, eu acho que eu falei já na questão anterior, né? Que é mais essa questão de eu ter que me impor, porque, pelo seguinte, quando eu ainda era o Alexandre, a minha voz era mais ouvida em algumas questões lá no campus. Como Alexia, agora eu tenho que fazer um esforço 3, 4, 5 vezes maior e muitas vezes me impor, falar grosso para poder ter um tanto de atenção e me fazer ouvir. Caso contrário, porque assim, aconteceu, né, no período, né, que era novidade, eu no campus, gênero e tal, minha fala ser descreditada, desmerecida, debochada, tratada com desprezo, chegou a acontecer. Não vou ser hipócrita de ficar com corporativismo e dizer, não, foi tudo às mil maravilhas porque eu não vivo em vulnerabilidade socioeconômica, então, não é isso não. Eu tive problemas sim, e ainda tenho, inclusive, mas o pessoal agora sabe com quem está mexendo, né? Sim, surgiram umas perguntas parecidas aqui e a gente juntou elas aqui para não ficar redundante. E são assim, a primeira é, você acha que a quantidade de notícias sobre questões LGBTs com conteúdo preconceituoso são prejudiciais para a aceitação da pessoa LGBT? E a segunda pergunta próxima seria, quais são as fontes que você indica para as pessoas buscarem essa emancipação e se você acha que deveria ter mais produção de conteúdo LGBT na área científica e também no popular? É isso. Olha, com certeza, todo tipo de publicação de informação, notícia, né, acaba sendo um desserviço a tudo. Vide agora, por exemplo, o caso dos negacionistas da Covid-19, que tem prestado um grande desserviço. Então, em relação a LGBT, é a mesma coisa. O problema é que esse desserviço que muita gente tem feito em relação aos LGBTs, por conta de divulgação de notícias pejorativas, de hostis, acaba gerando violência. E nessa violência, ela não fica só na violência verbal e violência física, acaba redundando muitas vezes em morte. Então, essas pessoas que se dizem pessoas do bem, precisam rever aí seus conceitos. Então, agora, fontes, inclusive, é que eu não lembro alguns títulos de cabeça agora, mas recentemente saiu um livro que a Natália Romero escreveu, junto com outras pessoas, né? E que trata de... Eu ainda não li o livro, ainda não tive oportunidade, mas eu já vi algumas resenhas e é uma fonte que eu indico. Na literatura internacional, tem bastante artigo científico a respeito, que, inclusive, eu tive contato com alguns artigos, isso em idos de 2013, 14, 15. O próprio protocolo de transgeneridade da Universidade da Califórnia, tem um da Europa, que eu não me recordo o nome agora, mas as pessoas que me procurarem depois, né, da live, eu posso pesquisar rapidinho e indicar. Que mais? Tem o site Põe na Roda, que tem bastante artigos com bastante discussões interessantes. Tem o blog Transfeminismo também, que aí mais o recorte é delimitado a questões trans, que também é uma boa fonte de leitura. Tem o HuffPost, que tem bastante publicação bacana também a respeito.
De momento, assim, que eu me lembre, são essas fontes. A outra pergunta que apareceu aqui foi: como você acha que podemos fazer para incluir pessoas trans e travestis nas unidades de informação? Repete a pergunta, por favor, deu um pequeno corte. Como você acha que podemos fazer para incluir pessoas trans e travestis nas unidades de informação? Olha, isso é uma missão bastante complexa, porque é o seguinte, não é segredo para ninguém, está todo mundo vendo, tanto com notícias que são publicadas, quanto presencialmente mesmo, em casos na própria família ou famílias de conhecidos, que pessoas LGBTs, eu vou fazer um recorte agora novamente nas pessoas trans. Elas são expulsas de casa cedo, em muitos casos, na grande maioria dos casos. A escola, ao invés de ser um ambiente acolhedor, não é, muito pelo contrário, porque tem a questão de bullying, professores e direção, e muitas vezes não fazem nada a respeito, e acaba havendo uma evasão muito grande de pessoas travestis e trans do meio educacional. O mesmo é válido para o ambiente acadêmico. Uma forma de incluir são políticas públicas, né? E também família. Família, para mim, é a base, é a base que a gente tem que educar. Por isso que eu falo, para a gente ter uma sociedade melhor, a gente tem que educar as crianças com valores de respeito ao próximo. Entendeu? Se cada pai e mãe se comprometesse a educar seus filhos de maneira respeitosa de verdade, porque o respeito, ele não é seletivo, não. Ah, eu vou respeitar só quem pensa igual a mim, só quem é igual a mim. Não. Para mim, o respeito, ele não é seletivo. Então, começar a educar as crianças desde pequeno a ter respeito a todo mundo. E tirar essa hostilidade que existe. Porque muitas pessoas trans, porque tem muitos negacionistas da violência contra LGBTs que falam, não, as pessoas podem chegar lá. Poder pode, mas as que conseguem reunir condições, quando chegam, são tão hostilizadas que elas acabam abandonando. Então, eu acho que tem que se repensar metodologias de ação em relação ao tratamento de pessoas travestis e transgêneras. Aí falaram aqui um comentário, ainda nessa questão de silenciamento que o Carlos comentou aqui, falando que as postagens que ele costuma fazer no grupo de bibliotecários do Brasil, que tratam da pauta LGBT, sempre vem acompanhado de comentários preconceituosos embaixo. Até, assim, a gente vê que até dentro de grupos de profissionais bibliotecários que deveriam estar levando informação, ainda acontece esse tipo de coisa, né? Exatamente. Que nem eu comentei, não lembro com quem esses dias, que eu não tenho mais saúde mental para ficar em grupos como aquele. Por isso que eu saí do grupo. Eu já saí faz um tempinho, né? Não tenho mais saúde mental, então... Aquela história. Na hora que eu reuni melhores condições psicoemocionais para poder tratar com pessoas assim, eu volto. Caso contrário, simplesmente eu tô deixando para quem ainda consegue, né? Lidar com gente assim. E por enquanto, desculpa falar, mas eu tenho desprezo por gente preconceituosa. Porque tem gente que é tão fechada, tão hermeticamente, né, travada nas suas ideologias e nos seus preconceitos, que não tem jeito. Não tem jeito. Ou se tem jeito de fazer a pessoa entender, eu ainda não descobri. Então, para eu não comprometer minha saúde mental, eu prefiro me afastar e deixar para quem tem mais habilidade para lidar com a questão. E é muito engraçado ver pessoas da nossa área, parece que a pessoa fez a faculdade errada, né? Dá vontade de voltar e falar, amigo, faz de novo, porque não tá dando. Não, são que nem pessoas que adoram os X-Men e são preconceituosas. Não é coerente isso.
Um comentário e uma dúvida que surgiu aqui da equipe, da comissão organizadora, minha, inclusive particular, com complementação do pessoal, é que geralmente as pessoas perguntam sempre se já sofreu preconceito, pedindo para falar situações de preconceito, mas a gente percebeu até na sua fala, e por conhecer o trabalho anteriormente, que você sempre se coloca mesmo como uma mulher trans e faz questão de se colocar, ao contrário de muitas mulheres e homens trans que optam por tentar não esconder, mas tentar sofrer menos preconceito ao botar a cara. E você colocando, tá sempre servindo de exemplo. Aí a gente estava comentando aqui que também seria legal, ou se já aconteceu alguma situação lá na escola, ou no Senac lá que você trabalha, de alguma aluna trans ou aluno trans te procurar e falar, nossa, Alexa, obrigado pela sua luta, ou enfim, alguma situação assim em que você, como mulher trans e como bibliotecária, profissional da informação, tenha também servido de exemplo para outras mulheres ou meninas trans, enfim, que querem passar por esse processo. Então, lá onde eu trabalho, já aconteceu uma vez, assim, não de me agradecerem por esse exemplo e tal. Mulheres cis que me agradecem, já me agradeceram bastante lá no Cefet, e também amigas minhas, outras pessoas do Brasil todo que, por alguma ocasião, tomaram conhecimento da minha história, me agradecem, mas, curiosamente, quem mais me agradece são mulheres cis. Mas aconteceu uma vez de uma aluna trans, que eu nem sei se está lá ainda, porque eu não cheguei a saber quem que é, que pediu para uma amiga vir falar comigo. E aí eu peguei, falei tudo que eu tinha que falar, e aí depois eu não sei, como eu não soube quem que era, eu não sei se está lá ainda. De momento eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito transição, lá onde eu trabalho. E na internet já aconteceu de alguém te achar por conta daquela reportagem do Globo Repórter e tal? Acho que houve uma procura assim maior de outras meninas ou homens trans, enfim, procurando você para saber como se passou por esse momento e, enfim. Sim, porque foi o seguinte, a gente foi um colega nosso de trabalho resolveu fazer como estava frio, uma noite de caldos. Ele e a esposa dele fizeram e chamou a gente para todo mundo assistir o programa lá na casa dele. E aí, na hora que acabou o futebol, eu desliguei o celular, a gente assistiu o programa. Quando religuei o celular, ele travou, literalmente travou, porque eu recebi em torno de 700 mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, e pelo Facebook também, no Messenger e no Direct. E sim, várias meninas trans me procuraram, alguns homens trans também, mas assim, parabenizando mesmo, né? Claro, houve pessoas, eu não recebi nenhuma mensagem de hostilidade, mas eu recebi alguns engraçadinhos, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas esses eu dei bloco, eu nem respondo. Sim. Aí outra pergunta aqui dos comentários é, Alexa, como foi lidar diante da sua... Não, pera. Como foi lidar diante sua identidade familiar? Identidade familiar, eu acho que eu entendi a pergunta. Então, minha mãe, ela ficou em parafuso, né? Meu irmão, ele disse que nada muda, tal, mas sei lá. A minha irmã, a gente continuou do mesmo jeito. Alguns familiares, fiquei sabendo por intermédio de um primo meu, que alguns familiares próximos a ele ainda continuam com um deboche. Não ligo. Nunca fui próxima mesmo deles, então eu não ligo. É aquela história, o que eu sempre também falo. É que eu sou, por conta do rádio, eu sou cheia de jargões e bordões, né? Eu sou responsável e eu tenho controle apenas pelo que eu penso e pelo que eu digo e pelas minhas ações. Agora, eu não tenho controle nenhum sobre o que os outros pensam e o que eles dizem, né? Então,
Mas, assim, com a minha mãe, já faz um tempo, a gente tá bem. Mas, no geral, não tenho do que reclamar, não. Inclusive, com alguns familiares que eu também não tinha proximidade, hoje eu tenho proximidade por conta com o advento da Alexia, não por conta, mas com o advento da Alexia. Sim, outro pergunta aqui interessante que apareceu, a pessoa botou assim: reconhecendo a existência de espaços estruturalmente transfóbicos, qual a sua opinião sobre o papel das pessoas cis aliadas? Eu vou usar um exemplo que as feministas utilizam, que é o seguinte: não adianta nada você ser um macho aliado se o seu amiguinho ou o seu coleguinha continua fazendo piadas e comentários machistas e misóginos. Então, eu transfiro isso também para a gente. Então, muitas vezes, antes até, porque eu já estava vamos dizer assim, eu estava quase já iniciando o processo de transição no final do período de estudos da literatura médico-científica que eu vinha pesquisando, né, sobre transgeneridade. Já teve uma ocasião que eu estava em São Paulo com uns amigos, e com os amigos homens, a gente estava andando por um calçadão lá na Avenida Paulista, e passaram alguns casais de gays pela gente. Aí um deles pegou e reclamou: porra, só tem um casal viado aqui, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz uma intervenção. E aí ele respondeu: pô, por que você anda defendendo tanto casal gay? Não foi isso que ele falou, né? Casal gay ultimamente. É porque eu já tive conscientização, já adquiri uma consciência de que se nós formos aliados, esse é o papel dos aliados. Tem que pegar e fazer intervenção, sim. Aí depois, né, eles entenderam que é porque eu estava já no processo de transição e tal, mas eu acho que o aliado, sim, tem que fazer um papel desse, porque senão não adianta nada bancar o desconstruidão quando está com a gente e ficar inerte vendo situações acontecerem, né? Eu penso assim, que o papel do aliado é justamente, já que ele se diz aliado, vamos trabalhar junto, então, vamos ser proativo em alguma ação que vise desmistificar e até destruir esse preconceito que muita gente tem. Sim, ainda naquela questão da gente ter comentado dos bibliotecários e de uma postura ainda conservadora de alguns, de uma parte da classe, perguntaram assim: que medidas você acredita serem interessantes para que se diminua a LGBTfobia na postura dos bibliotecários? Você acredita que o currículo, treinamento com professores pode ajudar? Treinamento, oficinas sempre ajudam. Oficinas, workshops, né? As pessoas chamam de nomes distintos, mas são a mesma coisa. Imersões, que é um nome também que andam chamando hoje em dia. Sempre é válido, sim. Mas eu sempre acredito na educação de base. Mas em quem já tem opinião formada, eu acredito que se ela for submetida a treinamentos, inclusive quando eu dei uma palestra no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus que eu trabalhei, que foi em Aquidauana, em 2017, algumas pessoas vieram conversar comigo depois da palestra, me dando parabéns e dizendo que elas saíram dali outra pessoa. Que elas viam a questão da transgeneridade de uma forma e após a palestra elas viram que a coisa não é aquilo que elas pensavam e que nem todas trans e travestis são prostitutas, porque assim, que eu sempre levo nas minhas palestras é o porquê que elas estão na prostituição. Porque com certeza, se elas tivessem as oportunidades que eu tive, elas não estariam onde estão. E isso não adianta as pessoas quererem dizer que não é assim, porque são fatos. Podem entrevistar qualquer menina que está aí na prostituição, que, não vou dizer todas, mas
mas a grande maioria vai dizer isso. Inclusive, lá no Profissão Repórter foi falado que em torno de 90% ou mais até das meninas trans estão na prostituição. E eu falo que se eu não fosse concursada pública, com certeza eu teria sido demitida. Ou seja, a forma física como eu me apresento, o que eu tenho entre as pernas, pelo jeito, vale mais para a sociedade do que a minha competência profissional, o que eu sou como pessoa, né? Nesse ponto, eu sou um tanto agressiva nas palestras. E eu aponto mesmo, coloco o dedo na ferida mesmo. Acho que é isso. Um outro comentário foi pedindo para você falar sobre a sua dublagem, sobre a dublagem. Eu também acho maravilhoso, sim. A gente conversou ontem, né? Exatamente. Não, então, porque eu já era profissional de voz. Desde criança, eu sempre tive fascinação por rádio, por locução, né? E dublagem. Desde criança eu fui de prestar atenção nas vozes que eram faladas, tal. Apesar de eu falar inglês, ter conhecimentos, assim, de me virar em espanhol e conseguir ler francês, eu não suporto ler legendas. Não é falta de capacidade, não, porque tem um desenho japonês, o One Piece, que ainda não foi dublado, eu assisto ele totalmente legendado. Mas eu não suporto legenda. Eu gosto de dublado. E calhou de ano passado, por conta de umas questões aí, adoecer, saúde mental mesmo. Aí eu peguei uma licença e, com tantas terapias e tal, outro dia me veio de estalo esse negócio de dublagem. Gente, eu sempre gostei disso, por que eu nunca procurei, acomodei? Quando eu morei em São Paulo, eu podia ter entrado nessa área e não entrei, deixei passar. Aí apareceu no meu Instagram uma propaganda de um workshop na escola de dublagem que eu costumo fazer minhas capacitações. Aí eu pensei, quer saber? Vou fazer. Quando eu me dei conta, eu já tinha feito inscrição, já paguei e fui fazer. Aí teve, né, o workshop, recebi elogios de alguns colegas de turma, o próprio professor elogiou, que ele é até o dublador do Chris Pratt no Brasil, do Senhor das Galáxias, dos Guardiões da Galáxia. Senhor das Galáxias não, Senhor das Estrelas. O Rafael Rossato. Aí eu resolvi fazer o curso, só como terapia mesmo. E aí, essa escola tem uma metodologia bastante interessante, que o curso dura 6 meses, cada mês é um professor / diretor de dublagem diferente. E algumas professoras que eu tive viram um talento, que eu confesso, eu falo até hoje, eu não me vejo esse talento ainda, e falaram, você tem que ir para o curso de teatro, de formação de atores, para poder tirar o seu registro, para poder trabalhar com dublagem. E me pilharam e eu fui fazer. Porque é quesito, é necessário, porque o dublador, ele é um ator. Então, ele precisa ter o registro profissional, o DRT de ator, para poder trabalhar com dublagem. Não adianta nada fazer 500 cursos de dublagem e não ter DRT que não pode trabalhar. Como é que está o tempo? Eu estou sem o relógio aqui. Faltam 10 minutos, mais ou menos, ainda. Você quer falar alguma coisa que não foi falada ainda? Ah, tá. Não, é só para fechar essa questão da dublagem. Para não deixar a biblioteconomia de lado. Então, aí foi assim. Eu ia até perguntar se, de alguma maneira, essa questão da dublagem, do teatro agora, das maquiagens artísticas também que o Carlos comentou, se isso tem ajudado no trabalho de bibliotecária também. Olha, confesso que ajudou, viu? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, articulada, que fala bastante, muitas vezes eu até me atropelo na fala, porque o pensamento fica a milhão. E, nossa, ajudou bastante. E, inclusive, vários alunos que sabem, né, que me acompanham também nas mídias sociais, a gente conversa lá, houve até uma aproximação maior por conta disso, por conta de ter assunto de interesse em comum para poder conversar. E o teatro também ajuda bastante na expressão tanto verbal quanto postura corporal.
a dublagem também liberta a gente de uma série de coisas. Então, aí foi assim que eu fui parar na questão da dublagem. Aí eu tive que interromper o curso, porque eu trabalho de segunda a sexta, no Cefet, né? E eu tenho só o sábado e o domingo para poder fazer outras coisas. O meu curso de formação de atores é sábado, das 8 às 18. Aí eu tive que interromper o curso de dublagem, que era aos sábados. E quando tem workshop ou alguma atividade relacionada à dublagem no domingo, aí eu consigo fazer. Eu faço toda a minha capacitação, todos os meus estudos e capacitações no Rio. Mas tem ajudado sim, viu? Inclusive a Luciana Lua, que eu vi ela agora há pouco aqui, que é minha amiga pessoal e colega de trabalho do Cefet do Campus Valença, ela é atriz também, e a gente, além de trabalhos relacionados ao nosso sistema de bibliotecas do Cefet, a gente conversa, troca figurinhas também sobre a questão das artes cênicas. Inclusive, a gente está com os projetos de utilizar mais as mídias sociais utilizando, né, nossos conhecimentos de atriz, de locução, essas coisas, para poder fazer algumas ações, levando informações úteis com essa bagagem extra biblioteconomia que nós temos também. Alex, uma pergunta interessante que chegou foi se tem algum grupo, iniciativa voltada para unir bibliotecários trans. E aí eu já falo um pouco da experiência que a gente tem percebido, inclusive nas outras lives, na live do Carlos, na da Nath também. Tiveram muitos alunos trans, nos encontros estudantis a gente também já percebe um aumento. Se existe um grupo de referência para, enfim, para trocar aí sobre, e se não, fica aí a sugestão. Sim. Olha, falando por mim, eu desconheço se existe. Mas realmente, fica a dica, né? Mas a questão é que eu não conheço muitas e muitas também não entram em contato comigo, porque como volta e meia eu tenho algum tipo de exposição na mídia, então é mais fácil elas me encontrarem do que eu encontrá-las, né? Então, fica a dica, meninas, me procurem, vamos fazer um grupo, vamos se organizar, porque, gente, quando eu fiquei sabendo de mais meninas trans na biblioteconomia, eu fiquei super feliz. Eu esqueci o nome dela agora, eu acho que é Daniela, mas eu não me recordo, que saiu uma publicação outro dia no CRB 10, de uma bibliotecária trans, também, que apresentando, né, mostrando de longe a certidão de nascimento, que ela também conseguiu fazer a retificação do registro civil dela. Nossa, eu até chorei de tanta alegria que eu fiquei aqui. Sim. Uma outra pergunta também da Bíblia que chegou aqui foi como que trata a questão da catalogação na biblioteca quando os instrumentos são preconceituosos ainda. Bom, quanto a isso, eu confesso que eu não sei o que dizer. Eu sou bem sincera, quando eu não sei, eu falo mesmo. Porque eu trabalho numa biblioteca de exatas, então eu não venho tendo contato com literaturas trans. Inclusive, isso eu estava até pensando ontem. Estou querendo comprar alguns livros do meu bolso mesmo e deixar disponíveis lá. Livros que tratam de questões LGBT, como esse mesmo da Nath, e outros que porventura eu encontrar disponíveis para aquisição. E outro dia eu até comecei a procurar, me veio de estalo assim, eu resolvi procurar tanto na CDD quanto na CDU, como que eles lidavam a questão LGBT, da transexualidade, nesses códigos de classificação. Só que aí acabaram me chamando para uma demanda lá na hora e depois na volta eu esqueci. Depois a gente entrou de quarentena, né? Mas me lembrou bem, eu vou dar uma pesquisada nisso para ver como que trata. Até porque isso aí é do século XVIII, do século XIX, início do século XX, né? Então, está bem defasado.
Tem umas duas perguntas aqui relacionadas à questão de desenvolvimento de acervo, que não é encontrado geralmente em bibliotecas públicas e escolares, e aí afeta principalmente a questão de trans mais pobres e tal. E se você pode comentar um pouco disso, e como que foi a sua história com questão de representatividade em livros literários, na biblioteca, enfim. Só que a gente tem só mais 5 minutinhos. Eu também acho, concordo com essa pessoa que falou que você tem que escrever um livro contando essa história. A gente tem mais só 5 minutos antes do Instagram derrubar a live. E aí, normalmente, a gente tem encerrado essa para poder salvar e iniciado uma próxima. Aí, queria saber se você tem disponibilidade, enfim. Tem mais essa pergunta, deve chegar mais algumas. Então, gente, sim. Vocês também concordam, quem está assistindo aí? A gente vai para uma próxima live para poder salvar essa antes que o Instagram derrube a gente, tá bom? E volta com a gente, todo mundo aí. Então, pode repetir a pergunta? Deixa eu salvar essa live, aí a gente volta para outra, a gente já responde. Tudo bem. Volta, gente, com a gente. Tem uma equipe anotando. Voltamos, Alexa. Então, eu vou ler a pergunta toda, é um pouquinho longa, ela chegou pelo direct. Alexa, as bibliotecas escolares e públicas sofrem com a não seleção de livros sobre gênero e sexualidade. Isso por preconceito dos bibliotecários, dos docentes, dos pais da comunidade. Tem vários alunos e várias comunidades que não encontram esses temas nas coleções e não se sentem representados pelas coleções. Tá, onde eu tô aqui? Você pode comentar isso? Como foi isso na sua história? Você via esses livros nas bibliotecas, na escola, no trabalho, enfim? Olha, isso é uma falsa... Oi, Juliana, Nova York. E a minha orientadora, professora de preparação vocal, entrou também, a Roberjane. Roberjane, sua linda, maravilhosa. Deixa eu só fazer um jabazinho aqui. Gente, para quem quer relaxar, assim... E também melhorias na questão de voz, da fala. A Roberjane, ela tem uma live nessa quarentena todo dia. Oi? Eu preciso, inclusive. Então, já fica a dica. A Roberjane, ela faz live todo dia, 21h30. Gente, com cada exercício, assim, que melhora a articulação, a voz, a projeção vocal. E no final, ela faz uma atividade de respiração assim, gente, que, nossa, alivia a alma de uma forma que é impressionante. É todo dia, 21h30. Sábado, domingo, feriado, a Roberjane, ela é super ativa. E tem muita energia positiva, gente, é sério. Então, mas voltando à questão, isso é uma falsa ilusão de que as crianças não tendo acesso à informação, elas não vão virar o que os pais temem que elas viram. Gente, eu sou filha, né, de pai e mãe cisgêneros heterossexuais. E eu sou uma mulher trans homossexual, porque eu gosto de mulheres. Então, e aí? Não tive acesso à informação na época que eu estava, né, em informação enquanto pessoa. E adiantou? Não. Então, o que eu penso é isso, é uma falsa ilusão de acharem que isso vai impedir, bloquear o acesso, vai impedir as pessoas de serem o que elas têm que ser. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando eu trabalhei pela Prefeitura de São Paulo, obviamente que por razões éticas, tanto profissionais quanto pessoais minhas, eu não vou mencionar nomes, mas eu já trabalhei com gente que era minha chefia, que a pessoa, eu flagrei a pessoa, um aluno devia ter uns 9, 10 anos,
querendo levar 2 livros que tinham sobre religiosidade afro-brasileira. Um livro de orixás e um outro da temática, mas eu não lembro qual era o nome. Tentando convencer o menino de que aquilo não podia, que ele não podia levar aquilo, que aquilo era coisa do demônio, aquele clichêzão todo acerca que a gente já conhece. Gente, isso não pode. E aí, depois, o que aconteceu? Parece que esses livros sumiram, porque depois ia ter a Semana da Consciência Negra, e as minhas chefias acima ali eram negras, e queriam fazer um trabalho, incluindo literatura relacionada. Fui procurar os livros, sumiram. Então, isso eu uso de exemplo porque acontece em relação a essa pergunta aí. Porque, pais, mães, docentes, tal, acham que a pessoa não tendo contato, a pessoa não vai ser aquilo que eles não querem que ela seja. Para mim, isso é censura. Sim. E hoje várias lives aqui, o pessoal tem pedido referência de livros. Você tem livros literários que tratam do tema, principalmente para ler adolescente, né, que é aquela fase de descoberta, assim. Deixa eu só pegar uma coisa rapidinho aqui para mostrar para vocês. Sim, gente, enquanto é isso, eu vou lembrar todo mundo que pode mandar sugestão para a página de pessoas. A Alexa já estava na nossa lista, mas também foi pedida desde a terceira live. Ela está sendo quase todos os dias mencionada pelas pessoas. Então vocês podem mandar, que na medida do possível a gente vai tentando entrar em contato com todo mundo para convidar. Eu não, assim, como eu disse, né, antes da gente mudar de live, eu não lembro, assim, muita coisa de cabeça. Mas um que eu tenho, que, tá saindo espelhado, né? Que é Pequenas Felicidades Trans, da Alice Pereira. A Alice Pereira mora aí no Rio, ela é cartunista e ela conta a vida dela. Ela conta a vida dela em quadrinhos. E é uma literatura bem interessante na área de transgeneridade. É uma obra que eu indico, que eu até tenho ela aqui comigo. Tem a Luísa Lemos, que mora aqui em Paraty, que ela é cartunista também, que ela tem a página Transistorizada, que ela conta vários causos da vida em quadrinhos, envolvendo questões trans. Mas de cabeça, como eu disse, né? O pessoal me procura depois, que eu vou dar uma pesquisada e aí eu disponibilizo. Sim, chegou mais uma pergunta que é assim: como você entende a questão do nome social para as pessoas que ainda não solicitaram a mudança legalmente? O nome social, ele é importante sim. Só que, em alguns casos, por exemplo, na minha folha de ponto, quando eu tinha só o nome social, aparecia. Estava lá o meu nome social e, entre parênteses, o outro nome. Então, eu acho que expõe a pessoa da mesma forma. Então, mas, gente, hoje já pode, ainda não foi revogado, né? Aquela determinação do STF. Então, qualquer pessoa trans, ela pode ir em qualquer cartório e fazer a retificação. E isso, gente, traz um alívio muito grande mesmo. Acho que foi o Carlos. Pediram para comentar também a questão das maquiagens artísticas. Essa aí eu acompanho bastante e adoro também. Então, é uma disciplina que eu tenho no curso de formação de atores, que é maquiagem e caracterização de personagens. Quem começou essa disciplina com a gente foi a Fernanda Santoro, que eu adoro também. E agora, quem nos dá essa disciplina é a Vânia Leone, que também, gente, ela é maravilhosa. Eu estou muito bem servida de professores, viu? Eles são maravilhosos. E é um talento, vamos dizer assim, né, que eu desconhecia que eu tinha. Quando eu soube que eu ia ter essa disciplina e eu via as maquiagens das outras turmas, eu ficava, gente, eu estava morrendo de medo dessa disciplina.
E é uma que eu estou me saindo super bem, que eu não sabia. Gente, eu fiz uma idosa. Eu fiz uma idosa que eu fiquei a cara da minha avó. Minha avó é falecida já. Mas eu fiquei a cara da minha avó. A minha mãe, que é filha da minha avó, não é parecida com a minha avó, igual eu fiquei. E eu usei só lápis base e um pouquinho de clown makeup, só para dar um grisalho. O resto eu só usei lápis marrom e lápis branco. E ficou impressionante. Sim, daí o pessoal tá falando aqui, eu já até indico a todo mundo que não segue a Alexa, a gente segue, porque além de biblioteconomia, além de transgeneralidade, vai ter toda essa questão artística que ela é envolvida com dublagem, com maquiagem, com atuação, enfim. O meu Instagram, ele tava privado, mas eu acho que eu vou deixar ele aberto agora. Eu acho muito legal de acompanhar. Eu pessoalmente acompanho, né? A gente estava conversando ontem. A Dani, oiê! Uma outra curiosidade que também aparece aqui todos os dias é a questão do CRB. Como foi a postura do CRB nesse processo da retificação do nome? Olha, foi super de boa, viu? Foi super tranquilo. O pessoal aceitou, assim, de maneira bem bacana. Inclusive, eu preciso ir lá buscar a minha carteira, né? Que eu dei entrada em 2018 e não fui buscar ainda. E né, que eu estava vendo uma questão aqui envolvendo o CDD e CDU. Mas em relação ao CRB foi super tranquilo, viu? Não tive problema nenhum, não. Então, essa pergunta do Manuel chegou agora. Como você vê a representação LGBT nas classificações bibliotecárias CDD e CDU? Atuais edições ainda estão atrasadas nessa questão? Bastante, tem que atualizar, sim. A gente tem acho que a 22ª edição da CDD, a gente não trabalha com a CDU. Que sorte, porque eu odeio a CDU. Aí eu não... Realmente precisa... Eu não sei se tem alguma edição nova. Como eu disse, né? Eu preciso me atualizar um pouco de algumas questões biblioteconômicas. Mas precisa atualizar bastante coisa, sim. O Carlos Wellington fez um comentário aqui para lembrar todo mundo que o CFB fez uma postagem com a história da Alexa nas redes sociais no último dia da bibliotecária. Então, quem quiser conhecer mais, além de seguir o perfil dela, pode também, enfim, procurar a postagem do CFB. Verdade, eu estava esquecendo. A produção aqui já está cortando, porque a gente tem feito quase 2 horas de live e sendo que a gente também tem outros compromissos e tal, e outras lives que entram logo depois também o pessoal tem pedido pra gente respeitar o horário, enfim. Eu peço desculpas, porque eu falo bastante. Não, a gente também, a gente tem adorado aqui ficar conversando. Então eu vou pedir para você dar umas palavras finais para quem assistiu a gente até agora. A gente também, já chegou uma pergunta, se você quiser incluir nas suas palavras finais a questão da sensibilização das equipes de biblioteca nos espaços onde você trabalhou. E aí eu anuncio aqui a de amanhã e, enfim, a gente encerra aqui. Então, em relação às bibliotecas que eu trabalhei, não tenho assim o que dizer, porque eu já fiz a transição quando eu estava na atual. Mas sim, eu já visitei, inclusive dei palestra no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ano passado eu consegui visitar o pessoal com quem eu trabalhei pela Prefeitura de São Paulo. E na atual, eu tô ali, né? Volta e meia alguém pede para a gente vinha tendo eventos, e em alguns deles eu era convidada a falar, a ser mesa da palestra, então a gente vem trabalhando dessa forma. Eu cheguei a imprimir alguns informes, né, inclusive com aquele decreto que ainda está vigente sobre nome social e algumas listagens assim de tipo 8, 10
maneiras que você pode agir para respeitar pessoas transgêneras, ações dessa natureza. E minhas considerações finais, eu volto a dizer, vamos educar a base da sociedade, que é as crianças, com respeito. Não é ficar aliciando ninguém, ninguém está ensinando ninguém a nada. É respeito, é ensinar o respeito. A criança vê uma pessoa, a criança é branquinha, de família toda branca, vê uma pessoa negra diferente na rua, ela vai perguntar. Os pais não têm que ficar falando de maneira jocosa da pessoa negra, coisa nenhuma. Tem que tratar com respeito e explicar, não, são pessoas que são de etnias diferentes, tal, etnia, assim, que eu estou falando, do grau que a criança consiga entender. Usar palavras que a criança consiga entender. E as pessoas adultas têm que enfiar na cabeça que respeito, preconceito, amor, o amor de Jesus, eles são incondicionais, não são seletivos, não. Eu vou respeitar eu não vou respeitar o outro porque ele beija menino ou ela beija menina, ou porque não quis mais ser menino, quis ser menina e vice-versa. Isso não dá aval a ninguém a desrespeitar essas pessoas. E isso não, como é que eu posso dizer? E isso não avaliza ninguém também a desrespeitar, né? É basicamente isso. É o que eu sempre falo em outras questões também. O respeito é a base de uma vida harmoniosa em sociedade. Gente, então eu vou agradecer a todo mundo que estava com a gente na primeira live, que veio com a gente para essa segunda live. Agradecer a Alexa que prontamente aceitou o convite. E mesmo que foi em cima da hora, né? Porque acabou sendo em cima da hora o convite. E ela prontamente aceitou, a gente estava até conversando ontem. Eu vou lembrar aqui a todo mundo que amanhã a conferência vai ser com a professora Michele Vogel. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Vai ser sobre comunicação científica e como a comunicação científica pode ajudar a contribuir para vencer essa crise. Que também foi indicação das pessoas, assim como a Alexa, que vem sendo indicada aqui quase todo dia. Alexa tem um fã-clube Obrigada, gente. gigante. Vocês são os amores. A Sumanja que sintetizou bem a minha fala final. Ensinar sobre diversidade é essencial. É isso. É isso. Então a gente fica com esses exemplos, levando essa biblioteconomia progressista e que respeita a diversidade para frente. Enfim, todo mundo fica em casa, bebam água, se mantenham saudável, cuidem das suas famílias. E até amanhã, gente. Lembrando que quem Beijo, quiser... gente, até mais. Beijo, Alex. Lembrando que quem quiser indicar pessoas, temas, enfim, pode mandar para a página que a gente está planilhando e entrando em contato com as pessoas. Então até amanhã, um beijo para todo mundo e se cuida.